O estuário do Tejo é um ecossistema secular, dos mais importantes da Europa, que se tem adaptado a várias evoluções ao longo dos tempos. Há milhões de anos que é palco dos maiores espetáculos da natureza, como é o caso da grande migração das aves. Dotadas da capacidade de voar grandes distâncias, as aves adaptaram-se de forma a contornar as estações do ano, viajando anualmente entre regiões, países ou mesmo continentes. Centenas de milhares de aves escolhem passar o inverno em latitudes inferiores, mais próximas do Equador, regressando apenas na primavera para nidificar, quando há maior abundância de alimento nas latitudes mais a norte. Na Europa, para muitas destas aves, isso significa passar num local muito especial. Esse local é o estuário do rio Tejo. Esta é a maior e mais importante zona úmida de Portugal, bem como da Europa Ocidental. São milhões as pequenas criaturas que fazem dela a sua casa, como atestam as vigorosas comunidades de moluscos que povoam as suas águas e de peixes que se escondem nas suas areias. Aqui, nos meses de inverno, não são só as aves que escolhem o estuário para suportar o frio. São várias as espécies de insetos e anfíbios que completam o ecossistema e a cadeia alimentar. Este local funciona, para todos os efeitos, como um enorme alimentador para milhões de indivíduos de muitas centenas de espécies diferentes. O estuário é como que uma inesgotável fonte de alimento para todos os seus habitantes. Devido à sua importância a uma escala global, foi criada em 1976 a Reserva Natural do Estuário do Tejo. Este é um dos locais mais fantásticos em Portugal para encontrar e conhecer a nossa vida selvagem em todo o seu esplendor. O rio Tejo nasce a cerca de 1000 km de Lisboa e é o maior rio da Península Ibérica. Ao longo do seu longo percurso, o Tejo recolhe toneladas de minerais e de nutrientes que transporta em suspensão nas suas águas e que vão sendo aqui depositados. A riqueza destas águas é a chave para este ecossistema. A grande produtividade dos estuários depende dos minerais e nutrientes trazidos pelo rio, mas outro fator importante é o encontro de dois mundos bem diferentes. A água do mar não se mistura totalmente com as águas do rio. Existe sim uma interação que, aliada ao movimento das marés e à baixa profundidade das águas, gera uma autêntica incubadora para pequenos seres nos sapais adjacentes às margens. Os milhões de pequenas criaturas que habitam os esteiros, mochões, sapais e salinas, bem como os sedimentos acumulados e as águas do estuário, formam a base de uma rica cadeia alimentar. Crustáceos, insetos, moluscos e anfíbios são os primeiros elementos visíveis desta cadeia e, por sua vez, sustentam os peixes do Tejo. Os linguados, os robalos ou o camarão-mouro e o caboz da areia dependem diretamente das pequenas presas que aqui encontram. Os milhares de milhões de micro-organismos que compõem a base da cadeia alimentar do estuário servem de sustento para os animais das camadas superiores.
E estes, por sua vez, são as presas dos peixes e das aves que por aqui passam. As águas ricas nutrem este ecossistema extremamente importante, permitindo a coexistência de vários animais que têm, na verdade, poucos outros locais para habitar. A madrugada é a hora mais ativa à superfície. É agora que podemos observar os comensais de maiores dimensões. As aves limícolas são os habitantes mais conspícuos do estuário e o seu nome deriva de serem especialistas em alimentar-se nas lamas. Os colhereiros, com o seu bico achatado, marcam a sua presença matinal em grande número durante o inverno e varrem as lamas à caça dos moluscos que se mantêm próximos da superfície. É comum observarem-se espécies distintas a alimentarem-se juntas, algumas até bem diferentes umas das outras. As ibis pretas chegaram em setembro e só voltarão a partir em março, de regresso ao norte. As grandes concentrações de indivíduos são uma das visões mais belas das manhãs estuarinas e dizem-nos que a reserva ainda tem muito para dar aos seus habitantes de inverno. Os bandos deslocam-se consoante as marés e desenham no ar a sua constante procura pelos locais com mais alimento quando a maré está baixa. Os 14.000 hectares da reserva têm um número suficiente de nichos para as várias espécies. O abibe, que passa o inverno em Portugal fugindo do frio das latitudes superiores, é uma prova viva destes movimentos incessantes. Estas aves regressam aos países do norte da Europa na primavera para nidificar. Nos últimos 30 anos, a população global de abibes foi reduzida em cerca de 50%, uma tendência que tem preocupado os especialistas mundiais de aves limícolas. O seu decréscimo está relacionado com grandes áreas para a agricultura intensiva, que não permitem que consiga encontrar alimento durante o ano. Mas, no estuário do Tejo, ainda encontram um refúgio onde passar o inverno. De entre as muitas espécies do estuário, uma das caçadoras mais implacáveis é a garça real. Com movimentos delicados e precisos, não são muitas as presas que lhe conseguem escapar. Este é um lagostim vermelho do Louisiana. É uma espécie muito numerosa nos arrozais das lesírias do estuário e uma das presas preferidas da garça real. Este lagostim não viu a garça aproximar-se e esse é um erro que lhe vai custar a vida. As lamas são onde se esconde a principal fonte de alimento da grande maioria das aves, os moluscos. E os alfaiates têm uma estratégia diferente. Com um bico altamente especializado, varrem os sedimentos em busca de pequenas presas que estão enterradas. O alfaiate é um dos habitantes mais numerosos do estuário, recebendo cerca de 75% da população invernante da Europa nos meses mais frios.
Esta espécie é o símbolo da reserva, pelo peso que esta representa na sobrevivência da espécie a uma escala mundial. O estuário do Tejo é um dos santuários mais importantes do nosso planeta para esta ave. A vegetação é também determinante para a qualidade deste ecossistema. As características salobras das águas estuarinas são intoleráveis para muitas espécies de plantas poderem colonizar as margens. Mas as comunidades de plantas halófitas têm mais tolerância ao sal, e são elas uma das peças fundamentais para este habitat. As vasas de maré são ricas em nutrientes e minerais, e apenas as plantas mais especializadas conseguem converter alguns desses minerais em matéria orgânica, essencial para a cadeia alimentar. As comunidades vegetais são sempre uma bandeira do estado de conservação das zonas úmidas e desempenham um papel fundamental na filtração e purificação das zonas de maré. Se não existissem aqui, não haveria forma da reserva suportar toda a vida que hoje a ocupa. Um outro animal do estuário, nem sempre associado à Europa, mas surpreendentemente comum no estuário do Tejo, é o flamingo. Esta criatura fantástica é desde final do século XX um habitante frequente nas zonas úmidas do nosso país, e aqui é comum observarem-se bandos de centenas de indivíduos. Também eles se alimentam nos sedimentos, enterrando os seus bicos que filtram as areias à caça de pequenos animais. Outros visitantes que neste século voltaram a ser frequentes no estuário, testemunhando a sua despoluição, são os golfinhos da nossa costa. Toda esta vida selvagem, num ecossistema próspero, coexiste lado a lado com outras comunidades, talvez um pouco mais notórias. As comunidades urbanas que envolvem o estuário, de onde se destaca a Grande Lisboa. As malhas urbanas que rodeiam este ecossistema estão intimamente ligadas ao Tejo e albergam mais de 3 milhões de pessoas, todas elas consumidoras de água doce e produtoras de águas residuais. Uma área desta dimensão gera toneladas de resíduos por dia e grande parte desses resíduos é transportada nas águas. Então, como se explica que haja uma abundância significativa de vida selvagem neste estuário? Um fator determinante para a qualidade deste ecossistema são os sistemas de tratamento de águas residuais existentes. Na Zetar, que servem esta região da Grande Lisboa, são tratados cerca de 450 mil metros cúbicos de águas residuais todos os dias. Estamos numa estação de tratamento de águas residuais do Sistema Multimunicipal de Saneamento de Lisboa e Vale do Tejo, gerida pela EPAL, que representa um esforço conjunto da Águas de Portugal e de vários municípios da região, e cujo objetivo, entre outros, é a despoluição das bacias hidrográficas dos rios Tejo e Trancão. Nas 2 últimas décadas foram investidos pela Águas de Portugal, na zona abrangente do estuário do Tejo, cerca de 770 milhões de euros que garantem a operação da Zetar necessárias para os contributos e impactos positivos refletidos neste ecossistema. Este trabalho garante que a água, depois de utilizada pelas comunidades, é devolvida à natureza em condições ambientalmente adequadas ao meio receptor, garantindo a estabilidade da vida selvagem. A qualidade das águas do estuário tem melhorado de forma significativa
e a prová-lo estão as comunidades de fauna que aqui vivem. Que o digam os borrelhos, apenas uma das muitas espécies que escolhem nidificar nas salinas abandonadas do estuário, ano após ano. Também os habitantes de Lisboa têm vindo a aperceber-se dos efeitos positivos da melhoria da qualidade das águas da sua frente ribeirinha. E a procura pelas atividades de lazer junto do rio que banha a sua cidade tem aumentado significativamente. Todos podemos usufruir de um ambiente saudável e em boas condições. O valor de coexistir lado a lado com um ecossistema próspero e saudável é inestimável. É uma segurança enorme para o futuro e um contributo para uma vida sustentável e saudável no presente.